Eu tive conhecimento de que réus do 8 de janeiro, em número de 300, recusaram a proposta de ação de não persecução penal oferecida pelo STF para eles, porque consideraram que eram inocentes das acusações gravíssimas e desproporcionais que eram feitas. Então me lembrei dos 300 do filme de Zack Snyder de 2007, que conta a história do rei Leônidas de Esparta na batalha de Termópilas, que enfrentou o rei Xerxes da Pérsia, com uma grande diferença. Enquanto Leônidas tinha 300 guerreiros, o Xerxes tinha 30.000, né? Então houve uma batalha encarniçada e morreram todos os 300, com exceção de um que contou a história, e esse que contou a história demonstrou para a posteridade que isso aconteceu no ano 480 a.C., que na verdade os vencedores foram os 300. Então esses 300 brasileiros que se recusaram a fazer essa ação são vencedores. São pessoas corajosas que têm convicção plena de que não houve o juízo adequado, que não houve a individualização das penas, que não houve o acesso aos autos, entre muitas outras irregularidades gravíssimas que aconteceram nesse julgamento. Então eu os considero vencedores, vitoriosos, todos eles. E quero me confraternizar com eles, me solidarizar com eles e dizer que os brasileiros estão ao seu lado nessa batalha grande que nós temos pela frente ainda. Por outro lado, nós sabemos que houve muitos episódios de invasão de prédios públicos, de Ministério, da Câmara, do Senado, depredação, destruição do patrimônio, de imóveis, de vidros, e desconhecemos totalmente alguém que tenha sido preso e que tenha sido condenado, nem de longe, com as penas de 17 anos que estão sendo praticadas atualmente. Então, por exemplo, em 2006, o Movimento de Libertação dos Sem Terra ocupou a Câmara dos Deputados. Houve uma invasão muito violenta, não é? E essa invasão houve o ferimento de muitos funcionários, inclusive um deles ficou em coma no UTI por uma agressão dessas pessoas. E só para comentar aqui, também no ano de 2015, setembro de 2015, houve uma invasão do Ministério da Agricultura, não é? Bastante agressiva. Os invasores também do MST utilizaram martelos e quebraram os objetos do Ministério da Agricultura. Na época era Cátia Abreu, a ministra, e essas pessoas agrediram funcionários do Ministério com martelos, os mesmos martelos que quebravam os vidros, né? Também em 2017, isso foi amplamente divulgado, porque paralisou totalmente a esplanada do Ministério. Houve uma invasão de 4 ministérios, né? O da Cultura, da Agricultura e outros, né? Bastante agressiva, com muitas pessoas feridas, com destruição do imóvel público, destruição do patrimônio e tudo isso. E a gente desconhece que alguma dessas pessoas tenha tido qualquer retaliação do ponto de vista de qualquer tipo de penalidade, muito menos prisão. E nós temos, basicamente, que o artigo 5º da Constituição prevê, nos seus parágrafos vários, né, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. No seu parágrafo 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No parágrafo 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. No 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa lá transitar. E aqui também, no mesmo artigo 5º e parágrafo 16, todos podem reunir-se pacificamente sem armas
em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, o que nós vemos é uma proporção imensa. Evidentemente, existem pessoas que depredaram, que quebraram, que invadiram, que têm que ser punidas com as penas respectivas. Mas as pessoas que ficaram lá de fora, ou que sequer foram lá, que foram presos no dia seguinte, evidentemente existe um exagero absurdo, né? Totalmente desproporcional em relação às penas aplicadas. E mesmo as pessoas que estão fazendo acordos, essas pessoas vão compartilhar o pagamento de 5 milhões de reais num determinado caso, de 20 milhões de reais no outro caso, vão fazer cesta básica, vão pagar multas e vão ficar impossibilitados ou impedidos de usar as redes sociais durante todo o período da pena que elas se submeterem. Mesmo as que fizerem acordo, né? E as que não fizerem acordo. Então, tudo isso é uma situação teratológica, anômala, anormal e perfeitamente descrito por dois ministros, Nunes Marques e o André, que é o Mendonça, que são ministros que opinaram contra, muitas vezes por absolvição completa e totalmente contra essas penas de uma intensidade e de uma dosagem, de uma dosimetria totalmente desproporcional, como por exemplo aquela pessoa, a Débora, né, que foi uma pessoa que pintou de batom, perdeu o mané, não sei o quê, e essa pessoa está sendo condenada a 17 anos. Não entrou em nenhum prédio público, não praticou nenhum mal e não existia ninguém armado e não existia nada disso. Então, é preciso que nós façamos, como disse recentemente o cientista social e professor Fernando Schuller, que é uma das guardiões, é uma das balizas da democracia brasileira, com sua posição proativa e firme, e diz que nós temos que nos cingir ao processo civilizatório do nosso país. E o processo civilizatório do nosso país passa obrigatoriamente pela obediência às leis, pela obediência ao devido processo legal e pela exclusão total e absoluta, o repúdio a qualquer ato que contrarie a nossa Constituição e as leis da nossa República. Isso é a condição básica para nós permanecermos, ou nós voltarmos a ser, que nós não somos atualmente, que nós estamos numa ditadura franca, né, aberta, escancarada, para que nós voltemos à nossa condição primitiva de país civilizado e país democrático, que nós não somos no momento, e temos que encerrar uma barreira muito firme nas nossas posições e chamar as coisas pelo nome, e chamar a ditadura pelo nome, e combater esses absurdos, essas aleivosias, essas teratologias, anomalias que estão acometendo a nossa justiça na sua mais alta instância. Então vamos nos manter firmes, né? E como dizia o texto do pregador, não basta dobrar os joelhos, é preciso elevar a voz e bramir os braços. Obrigado.